Bora lá, gente, falar de coisa boa, porque de coisa ruim nós já estamos por aqui, né? Bora lá fazer mais uma live hoje. A gente vai bater um papo com a Tatiana Brunelli, uma história muito legal de superação, de conseguir realmente se superar dentro da história dela, que vai ser super bacana. E olha, ela já acenou aqui. Já vamos entrar no ar rapidinho, porque é o seguinte, a gente perder tempo não vai rolar, né? Então vamos chamar ela aqui. Espera só um pouquinho. Tati, acena de novo aí pra mim, por favor. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Tati, beleza. Já vai entrar. Aí tá conectando. Aê! E aí, meu amor? Oi, Rê. Bom demais Tudo, você. tudo bem? Eu Gente, você. tenho certeza que ela ia vir toda montada na make. Ah lá. Claro que não. Gente, deixa eu contar para vocês quem é a Tatiana Brunelli. A gente vai gastar só uns 40 minutos para eu contar quem é ela na minha vida, tá? Para vocês. Bom, vamos lá. Tatiana Brunelli, ela significa muitas coisas na minha vida, muitas coisas na minha vida. É uma pessoa que está na minha vida há mais de 25 anos, acho que 30 anos quase na minha vida. Então, ela já é uma parte de mim já. Então, a Tati, ela é minha tia, só que não, tá, gente? Essa parte abafa. Ela é casada com meu tio, que na verdade eu nem chamo de tio, é meu irmão, né? A Tati é minha irmã de fé, uma mulher que orou por muitos anos por mim, pela minha vida, minha casa. A Tati, ela é minha confidente, minha amiga. A Tati é minha madrinha de casamento, eu sou madrinha de casamento dela, e eu sou madrinha da filha dela. E, enfim, a Tati representa muitas coisas na minha vida. E uma delas é o fato dela ser essa mulher tão forte, né? Porque ela tem essa carinha angelical, mas por trás dessa cara angelical tem um mulherão gigante mesmo, enorme, porque eu sei das lutas, eu sei das batalhas, eu sei da sua força, eu sei da sua resiliência e eu sei da sua capacidade. Então, gente, Tatiana Brulene é minha cabeleireira preferida. Preferida. Tati, eu queria que você, obviamente, quem não conhece você, que está aqui a primeira vez comigo, né? A gente juntas aqui, com certeza está se perguntando: meu Deus, tadinha, será que ela teve câncer? Então, eu queria que você começasse a falar de você, da sua história, e esse canal agora é todo seu. Que delícia estar aqui com você, Rê. Eu vou chorar desse jeito, falando tantas coisas, mas é porque seu olhar é um olhar de Jesus, né? E não tem essa força toda, essa força vem do céu. Você sabe muito bem disso. A gente vai aprendendo todos os dias que é do céu que vem força pra gente, né? E meu nome é Tatiana Brunelli, você já falou, e eu sou cabeleireira, apaixonada pelo que eu faço. E há 42 anos eu nasci com uma alopécia universal, feminina, rara, muito rara. Dessas que nem é catalogada. Hoje,
quase que nem se estuda, porque não existe. É raro mesmo. Existem vários tipos de alopécia, mas a minha é muito rara. E é sempre, e foi sempre uma luta muito grande para aprender a lidar com isso. Mas eu tive perto de mim pessoas que me ajudaram muito, e principalmente, né, a minha mãe, que é uma mulher muito forte. Essa sim é uma mulher muito forte e que me ajudou, assim, foi uma pessoa totalmente imprescindível na minha vida, um presente do céu para minha vida, para me ajudar a aprender a caminhar, e entender que não ter cabelo não é impossível. É possível ser feliz sem cabelo. Eu me lembro que por várias vezes eu chegava da escola triste, todo mundo assim criticava muito, perguntava e chorando, ia para os braços da minha mãe. E a minha mãe falava para mim assim: calma, você vai aprender a lidar com isso. E num dia, num rompante da minha mãe, assim, um momento em que ela já estava muito abafada de me ver chorar, de me ver entristecida, ela me colocou de frente para o espelho e falou assim para mim assim: Tati, essa é você. Os seus colegas na escola não mentiram. Você não tem cabelo, você é careca. E é claro, eles podiam ter usado de falas mais agradáveis, né? Mas a vida não é assim. Não é assim. E se você não aprender a lidar com isso, você vai chorar pro resto da vida. E aí? Você quer chorar pro resto da vida ou você quer aprender a lidar com isso? Eu era muito pequena, eu era criança, eu não sabia lidar com isso, não sabia administrar essas críticas, não sabia o que falar, e eu acabava chorando muito e muito entristecida, porque é muito difícil. Há 42 anos, isso era muito diferente, né? Mesmo porque um dos maiores, assim, sinais de feminilidade é o cabelo. Isso, sem dúvida, é algo, assim, extremamente interessante falar disso, de autoestima, porque para mim, é muito relevante, muito relevante. Foi o que permeou minha vida toda e até hoje, lidar com isso é algo que vai, aos poucos, me intrigando e ao mesmo tempo me fazendo entender que Deus é maravilhoso e que Ele faz tudo na medida da sua vontade e nos ensina com muita paciência, com muito amor a superar tantas coisas, né? E o mais interessante é que, diante de todas essas dores que eu vi, eu fui buscar saber sobre alopecia desde muito pequena, entender que de fato eu não teria cabelo, que eu teria que aprender a conviver com isso. E fui me apaixonando por cabelo. Fui vendo mulheres lindas, com cabelos maravilhosos, mas que ao mesmo tempo buscavam melhorar sua autoestima, seu visual, porque existia dentro delas alguma insatisfação. Assim como eu tinha as minhas insatisfações, as minhas tristezas, as minhas dificuldades, eu comecei a entender que todas elas, com cabelões lindos, né, toda produzida, também tinha suas dificuldades, também tinha suas tristezas, né, mas que tinha possibilidade de melhorar, de estar bem, de sentar em uma cadeira de um salão e estar bem. E com isso eu fui buscando aprender mais sobre cabelo. Desde muito pequena eu tinha certeza do que eu queria ser. Não, Ser cabeleireira. lembra quando a gente era criança? Não, né? Mas quando a gente era bem mais nova, que você tinha começado a namorar com o Rodrigo, a gente tem histórias hilárias. Porque a gente saía juntas e as pessoas na rua ficavam te olhando. E aí eu era pouco briguenta na época, né? Eu ficava, o que é, hein? O que foi que você tá olhando para ela? Qual o problema? Então era muito engraçado, porque o fato de você não ter, né? Você ter nascido com alopecia,
você ter passado por todo esse processo na sua infância, né? Porque hoje eles chamam de bullying, né? Mas pra gente a criança não tem ideia do que está fazendo, né? E aí, isso obviamente acaba virando efetivamente um bullying mesmo. E se a criança não tiver um aparato muito grande, familiar, né? Se não tiver uma grande mulher como a sua mãe foi na sua vida, né? Te apoiando, te ajudando. Se você não tivesse tido um sogro que você teve, que era apaixonado por você, que adorava dar beijo na sua careca, né? É muito incrível isso, porque eu acho que as nossas histórias de superação, Tati, elas começam quando a gente realmente se entende quem nós somos, né? Com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, seja você não ter um cabelo, né? Como no seu caso teve alopecia, na verdade você não tem nenhum tipo de pelo no seu corpo, né? Você vai falar um pouquinho também disso, um pouco mais aí no decorrer da nossa conversa. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso que eu sempre vi em você, desde que nós éramos muito novinhas, era você, a cada dia, daquelas pedras que você encontrava no seu caminho, das dificuldades que você tinha, você pegar tudo aquilo que você tinha e usar a seu favor e não contra você. Óbvio que não é assim de uma forma tão simples como a gente está colocando, né, Tati? Mas Deus na sua plenitude, né? Deus na sua perfeição, porque Deus é perfeito. Primeiro, sua família sempre foi uma família de classe média e você poderia sim ter comprado perucas de diversas cores, tamanhos e etc, né? Por que que a Tati nunca quis ter uma peruca? Então, menina, graças a Deus que não. Porque hoje eu faço isso uma marca, né? Todo mundo me conhece, de fato, por não ter cabelo. Mas a minha mãe teve uma amiga que foi, assim, fundamental na nossa vida, na nossa criação. E ela também não teve cabelo. Ela perdeu o cabelo muito nova. Foi uma amiga de infância, de adolescência da minha mãe. E ela disse para minha mãe, quando eu nasci, assim... Tercília, nunca coloque uma peruca na vida da Tatiana, na cabeça da Tatiana, porque ela tem que aprender a lidar com isso. Quando ela crescer, dê a ela o poder de escolher ter o cabelo ou não. Porque eu uso peruca desde muito pequena e a minha dificuldade em administrar o fato de usar uma peruca era muito maior. Porque ela não podia nadar, porque naquela época não eram perucas como as de hoje, né? Que pode nadar, que você pode puxar, que você pode... Não era assim. E ela teve muita dificuldade em se relacionar com alguém. Ela teve noivo, que ela rompeu o noivado porque não queria contar, que não tinha cabelo, como se eles não soubessem, né? Como se eles não soubessem. Mas ela teve muita dificuldade. Ela falou que a maior dificuldade dela foi em administrar o fato de usar uma peruca muito mais do que de não ter o cabelo. Então, a minha mãe decidiu que eu escolheria na adolescência se eu queria pôr uma peruca ou não. E isso foi maravilhoso. Para mim, foi assim, Deus enviou um anjo. Foi essa mulher na vida da minha mãe para, de fato, fazer com que a minha mãe pudesse me dar o poder de escolha, né? E eu nunca quis rir. Apesar de ter ouvido desde criança que eu nunca teria ninguém, porque desde muito pequena eu ouvi de algumas pessoas que eu não teria namorado, que eu não iria namorar, que eu não teria família, porque eu não tinha cabelo. É o que eu te disse, há muitos anos atrás isso fazia muita diferença, muito, principalmente numa relação, né? Para um homem, o cabelo até hoje é algo assim que chama muita atenção do homem, né? Então, eu ouvi muito isso. E eu me preparei, mesmo que intencionalmente, eu me preparei para não ter ninguém. Eu me preparei para não me casar, para não ter filhos, para não ter família. Eu me preparei para viver sozinha, diante daquilo que eu tinha ouvido. Eu era criança e eu não sabia entender se aquilo era real, era verdadeiro para minha vida. E eu conheci o Rodrigo muito nova, por minha surpresa, né? E comecei a namorar muito cedo. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 16.
16, eu estava com 15, fazendo 16. E o Rodrigo tinha 17, estava logo fazendo 18. Nós éramos dois moleques, né? Dois meninos na escola, nos conhecemos na escola. E o Rodrigo foi um presente de Deus para minha vida, porque eu tive muitas pessoas que não se aproximavam de mim. Todas as minhas amigas eram paqueradas na escola, menos eu. Então ninguém queria muito se aproximar de mim. E não com esse intuito, né? De namoro, de paquera. Então, assim, não tinha muito isso. E eu tive, sim, um namorado antes do Rodrigo. Mas era muito, assim, era notório, era muito forte essa questão da vergonha que ele tinha de sair comigo, de estar comigo, sabe? E quando eu conheci o Rodrigo, eu justamente, foi o contrário, eu me encantei por ele justamente porque o Rodrigo nunca teve vergonha. Ele sempre foi um homem muito cuidadoso, muito carinhoso, né? Um menino na época, muito cuidadoso, muito carinhoso, preocupado demais comigo, com o que eu pensava. E para mim, na adolescência, eu passei por alguns momentos de crise. Eu tive alguns momentos em que eu precisava me afirmar como mulher, me sentir mulher. Então eu andava muito montada, roupa, sapato. Eu achava que o visual traria cura para aquela carência minha que vinha da infância, né? E aos poucos eu fui descobrindo que não era o visual somente, mas que era muito mais aquilo que eu precisava entender de mim, de me conhecer, de saber quem eu era em Deus, quem eu era para Deus, por que que eu fui criada, por que que Deus me fez assim, sem cabelo, qual propósito ele tinha em me fazer assim. Foi uma reconfiguração, chegou um momento que você teve que reconfigurar a sua identidade, né, Tati? Claro. Reencontrar a sua identidade, porque enquanto o mundo olhava para as mulheres e o que determinavam as mulheres era o cabelo lindo que ela tinha. Então, assim, acho que é muito legal a gente trazer para o contexto da conversa que o assunto não é a alopécia, o assunto não é o ter o cabelo ou deixar de ter o cabelo. O assunto é como que você se reconfigura dentro da sua nova identidade. Antes de mais, obviamente, nós sabemos disso, né? Nós que temos um estilo de vida diferente, porque acreditar em Cristo, viver uma vida com Cristo, ter um relacionamento diário com Deus, como a gente tenta diariamente fazer, se propõe a fazer, é diferente. Porque eu acho que a partir do momento que você reencontra, né, você reencontra, não, você descobre a sua efetiva identidade, eu acho que realmente começa a acontecer isso que a gente estava falando. Você vem de encontro com a sua autoestima, né? E aí eu quero que você dê bastante enfoque nisso, na importância de quão é importante você descobrir quem você é. O quão é importante você se reconfigurar. O quão é importante você se entender como mulher plena, como uma mulher absoluta, dentro daquele plano que Deus fez para que você fosse. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, mas que utopia isso, né? Obviamente, dentro das devidas proporções, a gente tem que respeitar o que cada um crê, o que cada um tem como valor, mas a gente, pelas experiências que a gente já viveu, a gente já entendeu isso, que não existe esse momento de reencontrar a nossa identidade com um conjunto de fatores que a gente tem que trazer para a nossa vida, que vamos colocar de uma forma bem clara. A Tati já fez, sim, tratamento psicológico. A Tati já tomou, sim, os seus remedinhos. A Tati já... Tudo isso, eu também. Então, nós mulheres temos que nos entender nesse tempo, nesse contexto, de nos reconfigurarmos, de revermos a nossa identidade, de nos entendermos como uma mulher com uma nova identidade, daquilo que Deus fez e Ele disse que nós somos, do que só efetivamente você ficar tratando as coisas de forma isolada. Ou a depressão, ou a alopécia, ou N coisas de uma forma separada. Então chega um momento que você tem que fazer um conjunto dessas coisas e trabalhar isso de uma forma equilibrada. E manda ver, contando um pouco disso aí, dando a ênfase que vier do seu coração para colocar. Rê, é interessante porque não existe nada isolado, né? A gente vai aprendendo ao longo dos anos da nossa vida. E eu não aprendi isso depois de velha. Eu aprendi isso em casa. Eu chegava em casa, minha mãe, 4 filhos, né? E eu sempre encontrei a minha mãe, em todo momento da vida dela,
conversando com Deus. Bate-papo com Deus, assim como estou fazendo com você aqui, do jeitinho dela. Eu sempre encontrei a minha... Exatamente. E aos poucos a gente copia, né? A gente faz aquilo que é nos ensinado. Então, eu aprendi a conversar com Deus assim como a minha mãe conversava com Deus. E é interessante que Deus, assim, falava muito ao meu coração a vida toda, desde criança, sem nem eu entender o que era um encontro com Ele, o que era estar no momento com Ele. Ele sempre esteve comigo, assim como está com todas nós. Porque a palavra de Deus fala que aquele que busca, acha. E eu batia papo com Ele o tempo todo, né? Conversando com Ele o tempo todo, assim como a minha mãe me ensinou. E ao longo dos anos, eu fui entendendo que era assim a relação. Assim como eu tenho uma relação com meu pai, eu tentei conversar com Deus o tempo todo. E ele falava muito comigo em sonho. E ele falava para mim assim, em sonho, várias vezes: Tati, cuida de mulheres. E aos poucos eu fui entendendo que o fato de não ter cabelo, o fato de me apaixonar por cabelo, por buscar ser cabeleireira, foi me levando à possibilidade de ter comigo mulheres. Entendeu? De sentar na minha cadeira pessoas que queriam ali melhorar o seu visual, a sua autoestima, mas que também queria trazer para mim histórias, sabe? Vidas. E isso eu fui entendendo que me enchia, me deixava cheia. Sabe? Que me fazia bem. Porque eu sempre compartilhei com elas. Porque eu comecei no salão muito nova. Eu comecei com 17 anos de idade. Então, assim, eu fui entendendo que Deus tinha um propósito de me fazer conhecer a história delas e me entregar a elas, não só na questão de ajudá-las no visual, mas na minha história. Né? O que aconteceu comigo em todo o tempo, os meus choros, os meus anseios, as minhas dificuldades, os meus medos. E isso foi um presente para mim. Ouvir essas mulheres, estar com elas, entender a dificuldade de cada uma, fez eu entender que a autoestima está muito ligada a você buscar se valorizar, aquilo que te faz bem, a te conhecer. Né? E Deus me deu a oportunidade de estar com elas, ajudando elas numa área, que é o visual. Mas muito mais do que isso, é entender o que Deus tem para cada um. E eu falo muito disso para as minhas clientes, né? Amigas que sentam na minha cadeira e que perguntam para mim, às vezes, Tati, como é falar com Deus? E eu falo para elas, simplesmente, é bater papo com Deus. É estar com Ele, conversando com Ele, assim como você está aqui conversando comigo. E ao longo dos anos, isso foi acontecendo, e eu fui vendo que isso me fazia bem. Que isso preenchia a minha vida. Seu e que me fazia... Exatamente. De vida, né? Exatamente. Você, através do que você não teve, Deus te reconfigurar, você transformar o que você não teve em competência, em resiliência, em determinação. A sua mãe falou agora há pouco aqui que você canalizou tudo que você não teve, as dificuldades que você teve em competência, né? Em capacidade de transformar tudo isso, né? E acho que eu peguei a minha carência e tentei colocar isso, né, em competência em favor daquilo que Deus falava comigo desde pequena. Tati, cuida de mulheres. E na minha imaturidade, eu pensava que era cuidar dos cabelos, do visual. Até ao longo dos anos, o Senhor vinha falando comigo e me mostrando através da minha vida com elas, né? E cada uma delas, tá todo mundo aqui, ó, entrando. Estou muito feliz de ver muitas amigas, muitas clientes aqui. Obrigada, viu, gente? Pode mandar beijo aí, para quem você quiser. E assim, tê-las comigo foi, assim, me fazendo entender e me conhecer, me revelar. Porque é interessante que você vai entendendo por que você foi criada. E isso, ao longo dos anos, me fez entender que o meu propósito era esse. Estar do lado de mulheres, falar das minhas dores, receber as dores dela, compartilhar. E hoje eu só lembro que eu não tenho cabelo quando eu olho no espelho. Apesar de que eu estou de frente para ele o tempo todo, cortando cabelo.
Mas é assim. E elas vêm com histórias, assim, que enchem o meu coração. Compartilhar com elas aquilo que Deus fala comigo. É um presente, é maravilhoso. E isso faz com que eu me sinta bem, Quantas sabe? vezes, desculpa te cortar, quantas vezes você identificou, porque assim, eu vivi muito isso, eu sempre fui inquieta com o meu cabelo, você sabe disso, né? E agora, como eu tô na minha melhor fase de mulher mais bem resolvida, com a autoestima lá em cima, sabe? Eu tô num momento super bom, assim, essa pandemia, esse confinamento trouxe muitas coisas boas para minha vida. Uma delas foi o meu amadurecimento. Então eu tô me sentindo plena, né? Tô me sentindo muito plena, tô mais gordinha, porque eu só tô cozinhando e comendo, mas eu tô me sentindo plena, Todas nós. tô me sentindo mais madura, tô me sentindo mais eu. E aí, quando eu olho pro meu cabelo, eu falo assim: nossa, gente, eu tô realmente muito bem resolvida comigo mesma. Porque, assim, eu não mexo no meu cabelo, eu não faço nada no meu cabelo. A única que põe a mão no meu cabelo é você. Então, Bom, e eu sempre fazia, porque eu sempre. Ou ele estava curto e preto, ou ele estava preto e loiro. Eu não tinha uma quietude. Então, eu acho que quando você quer mudar algo que está lá dentro, que tá bagunçado, Tati, você reflete isso no exterior e a mulher usa o cabelo para isso? É uma pergunta, assim, porque eu tenho isso comigo. E às vezes eu acho que o cabeleireiro ele tem muita responsabilidade de falar assim: olha, eu acho que não é o melhor momento para você fazer isso. Como é que funciona isso na cadeira? Todo mundo chega querendo, às vezes, algo muito diferente. Quando a gente tá mal, quando a gente não tá bem, quando a autoestima tá baixa, a gente quer mudar. A gente quer ser totalmente diferente do que a gente está. Porque a gente começa pelo externo, né? Então eu vejo muitas mulheres insatisfeitas, tristes, talvez em outras áreas da vida, querendo, às vezes, parecer diferente. Porque como aquilo que a gente não consegue resolver de forma interna, muito rápido, a gente quer algo mais rápido. E o visual é isso, né? É você, às vezes, tá morena, você quer ser loira, às vezes tá loira, você quer. Então você quer uma mudança muito rápido. E às vezes a gente precisa entender e conhecer o cliente, conhecer a pessoa que está ali sentada na cadeira e dizer para ela assim: olha, não é o momento. Né? Não é isso que você precisa para estar bem, para melhorar sua autoestima. Então, é interessante isso, porque são histórias que eu escuto todos os dias na minha cadeira. E uma das coisas que me faz falar com elas é para que elas possam desenvolver o contentamento, que foi isso que Deus falou comigo. Porque quando a gente está gordinho, igual você fala, a gente pode emagrecer, não é? Isso é Quando a verdade. gente está com o cabelo longo e quer mudar, a gente corta o cabelo. A gente muda a cor do batom, a gente muda a cor do esmalte. Mas e quando não se tem cabelo? O que fazer? Né? É onde Deus fala sempre comigo. Tati, desenvolve um contentamento. E esse desenvolver um contentamento é você entender assim, olha, eu fui criada assim, eu fui gerada assim, o Senhor quis que eu estivesse toda a minha vida dessa forma, Ele achou que seria melhor para mim. Viver desse jeito, estar desse jeito. Então eu tenho que entregar, não só para as pessoas ou para mim mesmo, o melhor de mim. Eu não posso ter cabelo, eu não posso pentear o cabelo. Então eu me realizo o cabelo de vocês, de todas vocês. E isso me deixa muito feliz. E não só na realização de ver um sorriso, de ver uma pessoa feliz, em estar bem, mas o fato de podê-las abraçar, de poder dar um sorriso, de falar, olha, você pode mudar, você pode fazer diferente, você pode estar diferente. E desenvolver um contentamento é algo muito bom, é algo maravilhoso. Que Deus ele dá possibilidades da gente superar tudo que Ele nos dá. A palavra de Deus fala que Ele nos dá na medida daquilo que a gente pode suportar. Nada Ele nos dá sem que a gente possa suportar. Né? E é interessante que tem uma palavra que fala muito comigo. Em Romanos 8, 28, você sabe ela de cor, que fala que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo a vontade dele. Então é isso, sabe? O fato de não ter cabelo cooperou para que eu entendesse quem eu era, as pessoas que eu podia ajudar, as pessoas que me ajudam, porque é interessante que eu recebo muito delas. Talvez muito mais do que eu dou, eu recebo muito delas. Porque quando eu posso cortar um cabelo e ver o sorriso no rosto delas, quando cada uma delas fala, Tati, é exatamente isso que eu queria, eu tô bem, eu tô saindo renovada, aquilo me enche, aquilo me deixa feliz demais. Eu sou muito realizada, sabe? Falando em realização, eu quero entrar num outro assunto. Antes eu quero fazer uns comentários aqui. Ó, o Neto, seu irmão, falou assim: Ih, a Lorenza mexe direto no cabelo. Lorenza, você entrou aí, né? Olha, teu marido tá falando de você. Aliás, Neto Brunelli, eu quero te convidar para a gente fazer esse no sofá com ela, que a gente tinha combinado, não deu certo. Vai ser uma bem. Para a gente contar a sua história de superação, porque essa família, gente, vou contar para vocês, viu? Essa família tem história de superação. A Tati tá falando aqui de autoestima. O Neto, a gente vai trazer a live com o Neto para ele falar de superação, ele e a Lorenza. Então, assim, é incrível, a história dele é muito linda. Do Apoque ao Chuí, nos Estados Unidos, ao mundo inteiro, eu acho que orou pelo Neto. E eu só vou contar até aqui. Senão eu vou ficar dando muito spoiler da nosso bate-papo. Neto, você me fala aí o dia e a hora que você pode participar para a gente marcar esse sofá, porque é a tempo e a hora de Deus como Ele quer, né? Então, enfim. Mas, Tati, vamos lá. Eu quero entrar em outras coisas para dar mais uma pimentada aqui nessa história toda. Você foi modelo lá no passado, né? Manequim, modelo, sei lá. Que trem é esse? Que trem que você fazia? Eu sei que você era modelo, manequim. E hoje é o seguinte, hoje eu moro em São Paulo, a Tati mora em Uberlândia, que é a minha cidade natal. E aí, às vezes eu comento com alguém e falo assim, então, gente, não, então, minha cabeleireira ela mora em Uberlândia, ela só que ela assim, ela é incrível. E para começar, ela não tem um fio de cabelo, nada, nem um pelo. Mas como pode? Eu falei, pode. Aí por que ela teve câncer? Eu falei, não, gente, ela teve alopecia. Então, sabe, Tati, é muito legal, porque eu faço questão de frisar isso, porque eu acho que isso está muito ligado com a questão da superação mesmo. Com a questão de você se entender quem você é, como você é, aonde você está inserida. E você, apesar das suas dificuldades, porque quem vê a Tati linda desse jeito, com esse rosto perfeito, ela tem um rosto perfeito, tudo no rosto dela é perfeito para ela. Assim, não tem nada que seja diferente e é perfeito. Eu acho ela linda do jeito que ela é. Eu conheço ela assim, para mim ela é linda assim. Então, é assim, eu acho que a gente tem que entender, sobretudo, que apesar dos nossos defeitos, as nossas limitações, as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, antes de mais nada é a gente se aceitar, a gente se amar e a gente se sentir amada, a gente se sentir compreendida, a gente sentir que toda a história, tudo que nós vivemos na nossa vida, que Deus permite que a gente viva, é para que a gente seja um instrumento dele na vida de uma outra pessoa, né? Então hoje eu vejo você muito mais do que uma cabeleireira. Você é um instrumento, né? Porque você tem ingredientes aí. Deus fez uma química muito interessante com a Tatiana Brunelli, porque ele juntou uma dificuldade, uma limitação, somou isso a uma determinação, a uma resiliência, somou isso a uma mulher forte, a uma mulher de pulso firme, que foi a sua mãe, né? Ao seu pai, a sua família de uma forma geral, né? Todo mundo tem a sua família, seus problemas, mas não tem nada melhor do que a nossa família. Você somou tudo isso e você descobriu o seu propósito de vida. Né? E o seu propósito de vida, diferente do que as pessoas acham, o seu propósito de vida não é ser cabeleireira. Né? É cuidar de mulheres. Né? Exatamente.
E aí, nesse contexto da alopecia, de cuidar de mulheres e tal, eu vou entrar numa outra vertente. Então, vamos lá. Empresária, mãe de um adolescente lindo, mas lindo. É meu sobrinho, tá, gente? Lindo. De um adolescente lindo, mãe de um adolescente lindo. Você foi mãe muito jovem, né? Trabalha muito, esposa, né? Administra a sua casa, administra o seu negócio. Aí começou uma história um dia. Um menino, filho único, um dia começou a pedir um irmão. E aí eu quero que você conte da sua boca essa história, porque eu acho essa história linda. E aí a gente vai entrar na segunda parte da história, né, da Tati, que é maternidade na maturidade. Então eu quero que você conte um pouquinho antes. É interessante, Rê, que como eu não me preparei para ter ninguém, eu jamais imaginei que eu seria mãe. Né? Na verdade, eu nunca pensei que eu teria capacidade de cuidar de uma criança. Jamais imaginei que eu teria duas crianças lindas, um presente de Deus para minha vida, né? E o Rodrigo foi meu primeiro presente. Estamos casados há 19 anos e 26 anos juntos, 7 de namoro e 19 anos de casado. João Neto é um doce de menino, tem 14 anos e meio. Nasceu e teve muitos probleminhas de saúde, aí começou assim a minha história da maternidade e dedicação e aprender a ser mãe. João Neto veio para me ensinar a ser mãe. Eu nunca imaginei na minha vida o que como seria ser mãe, apesar de ter um exemplo maravilhoso dentro de casa, porque minha mãe é uma mulher muito cuidadosa, mãezona, mãe de 4 filhos, que assim se fez, desdobrou para cuidar da gente. Meu pai saía muito cedo, chegava muito tarde, trabalhava muito, e minha mãe também trabalhava. Então, ter o João foi um presente. E o João Neto é um menino que nasceu doce. Um menino que tem a natureza do Rodrigo, graças a Deus. O João Neto é muito parecido com o pai. E ele é um menino de muita oração. Desde muito pequeno, isso é dele. Isso não é algo que eu ensinei. É algo que ele via eu fazer, que eu sempre fui de orar muito, de buscar muito de Deus, a vontade de Deus para minha vida, para minha casa. Mas o João tem um jeito assim singular, sabe, dele, de buscar a Deus, de orar, o João ama cantar, os louvores fazem parte da vida dele. E o João Neto, em todo momento, ele foi o meu companheiro de oração. Os meus shows, ele estava sempre ali, me ajudando, orando por mim. E isso fez com que o João orasse para que tivesse uma irmã. Ou um irmão, ele queria um irmão. E eu jamais... Eu lembro que você falava assim, João Neto. Eu lembro que você falava assim, João Neto, meu filho, você para de orar, porque isso não vai acontecer nunca. Porque não vai ser... Eu não vou ter filho nunca mais, João Neto. Para com isso. Lembro direitinho você falando isso. Maternidade nunca foi algo muito leve para mim. Quero confessar isso para você e para todo mundo que está aqui comigo. Nunca foi algo muito leve para mim, porque é o que você disse. Eu não me preparei para isso. Foi muito assim forte para mim gerar uma criança, trabalhar, ser mãe, esposa, empresária, tudo isso é tudo muito difícil para mim coordenar. Porque tem pessoas, a minha irmã, por exemplo, a Érica é aquela que nasceu querendo ser mãe, sabe? Tá assim, dentro dela a maternidade. E eu não, eu fui recebendo aos poucos isso de Deus. E o João Neto orava sempre e falava, mamãe, eu quero um irmão. Eu obrigada. Quantas vezes eu briguei, João Neto, não quero saber desse assunto. Eu não quero mais que você fale sobre isso. E sem saber, a gente faz parte de uma comunidade cristã,
E sem saber, ele mobilizou a salinha dele em oração, a igreja. Ele ficou orando junto com ele durante 8 anos para que eu mudasse de ideia, para que o Senhor falasse no meu coração e eu fosse novamente tocada por Deus para que eu pudesse ter um filho novamente, né? Um irmão. E sempre pessoas chegavam perto de mim e falavam, Tati, e você não quer outro filho? Eu falo, não, de jeito nenhum, não, tá ótimo, um só tá muito bom. E um dia o João Neto virou para mim e falou para mim assim, mamãe, eu não oro mais e eu não choro mais, porque ele chorava muitas vezes, principalmente quando eu brigava com ele. O Senhor me disse em sonho que eu vou ter um irmão e agora eu vou esperar nele. Nossa, isso foi tão forte no meu coração, Rê, porque o Senhor, ele fala muito comigo em sonho. E eu falei, meu Deus do céu, esse negócio não tá ficando bom. Como é que vai ser isso? E o João, assim... Detalhe, quantos anos usando o DIU? 7 anos usando o DIU. E aí, um dia, uma amiga, que há muito tempo não me via, muito tempo mesmo, assim, acho que 3 ou 4 anos, eu não me recordo a data, ela me ligou e falou, Tati, eu estava aqui em casa orando e Deus me trouxe você no meu coração, não sei por quê, porque muito tempo a gente não se vê, e ele falou no meu coração que quer te dar um filho e que você tem dito não a ele há muito tempo e pediu para que eu te ligasse para te dar esse recado. E eu falei, meu Deus. Eu comecei a chorar, eu desabei, porque eu sabia que o Senhor estava falando comigo. Deus fala conosco, Rê, na medida daquilo que a gente pode entender. Ele já vinha falando comigo através do João Neto, mas eu me recusava. Eu me recusava a entender. Na verdade, eu entendia, mas eu me recusava a aceitar. Né? Não pela criança, mas por toda a rotina, por tudo, né? Pela dificuldade que eu tive com o João Neto. O João Neto nasceu muito doentinho, tive muitos problemas, e refluxo, grau 3, foi para UTI, sofrimento demais. E eu falei, não, um só tá muito bom. Né? E eu contei pro Rodrigo. O Rodrigo chegou em casa à noite, eu contei para ele, ele falou para mim, não, vamos orar mais um pouco. Vamos orar mais um pouco, porque eu sei da sua dificuldade, porque aí ele tinha que administrar as minhas emoções também, né? Ele sabia da minha dificuldade com a maternidade e tudo, então ele pensou assim, além de ter outro filho mais velho, né? Porque isso já tinha se passado há muitos anos, João Neto já estava com 12 anos, aí ele tinha que administrar as minhas emoções, as minhas dificuldades, né? Então, eu comecei a orar, e ele também. E um dia eu sonhei que tinha uma criança aqui em casa. Eu sonhei e eu ouvi um choro de uma criança. E eu acordei e falei para ele, irmão, eu acho que o Senhor está falando fortemente no meu coração sobre uma outra criança. Ele falou, então vai lá, tira esse DIU e vamos ver o que Deus faz. Talvez Deus não vai dar nada. Deus quer só que você se dispõe. Faz um favor para mim, dá um recado para uma amiga minha chamada doutora Andréa Campos. Fala para ela que a gente está orando pelo filhinho dela, viu? Para ela ter outro neném. Dá um recadinho para ela aí. Nossa, bem, eu vou te falar. Se eu puser o você tá enrolada. Porque vai vir, não tem jeito. Criança, quando ora, se a Renata estiver orando, corre, porque vai acontecer. Vai. Maravilhoso é ouvir a voz de Deus e obedecer. E eu orei. Fui lá, tirei o DIU, esperando no Senhor. E a médica falou, Tatiana, acho pouco provável você conseguir engravidar tão cedo e que não sei o quê. Uhum. E eu tirei o DIU, em 3 meses eu estava grávida. Quando o propósito vem do céu, quando vem recados do céu, as coisas acontecem, né? Eu chorei muito, Rê. Eu chorei muito porque eu pensei assim, meu Deus, vou começar tudo de novo aos 40 anos de idade. Eu lembro. Toda a maternidade. Mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças, né? Que traz vigor, traz força para aquilo que Ele tem para nós. E aí nasceu... Então,
meses, em três Nasceu a meses, filha da promessa. verdade. Em 3 meses, eu sentei o João Neto na sala, escrevi uma carta para ele como se fosse o bebê falando. E tô lá, eu chamei ele e falei, João, senta aí que a gente tem um recado de uma pessoa para você. E isso foi tão impactante para a vida dele, para a minha vida, porque eu falei para ele, falei, João, eu tenho um recado de uma pessoa para você. E li uma carta falando, oi, João, você não me conhece, mas eu tô vindo do céu por causa do seu amor. E ele chorou muito, Rê. Ele chorou muito. Eu falei para ele na carta que, João, eu sei que você ama cantar, que ama louvar, e dormirei ao som dos seus louvores, dos seus cânticos, e seremos grandes amigos. E quem vê a relação dele hoje com a Maitê é E algo do dela céu. com ele, né? Ela tem Ela, dois pais, né, Tati? na verdade, eu gerei, ela tem um, né? Eu gerei um filho por conta do João, né? O João é mais pai do que irmão, né? Sem tirar o mérito do Rodrigo, que assim, o Rodrigo é pai e mãe. O Rodrigo é aquele que cuida, que ama, que dispensa amor, assim, sem medidas para a vida da Maitê. Detalhe, né, Tati? Quando você ficou grávida do João, vocês eram muito jovens, né? O Rodrigo não tinha a maturidade que ele tem hoje, né? Sim. E eu falo que a Maitê é filha da promessa, porque eu acho que vocês estão podendo viver um tempo com a Maitê em família. Ela trouxe uma coisa para a família que vocês não viveram lá atrás. Então, eu acho que a TT, ela é filha da promessa mesmo, né? E ela trouxe algo, ela trouxe o novo para essa casa, para essa família. Ela trouxe um novo tempo, ela trouxe novas coisas para tudo, né? E eu lembro da história que você, logo que ela nasceu, acho que uns 2, 3 meses depois, ela começou a perder muito o cabelo, né? E ela Sim, nasceu muito cabeluda, muito cabeluda. E aí teve uma louca de uma médica que disse pra gente que provavelmente ela teria alopecia, lembra? sim. Foi um momento muito difícil, tanto para mim quanto pro João. O João falou para mim assim, mamãe, você é linda, mas eu não queria que a Maitê tivesse uma alopécia. Eu falei, filho, é totalmente compreensível, totalmente compreensível. E eu também não queria que ela tivesse uma alopécia, não quero que ela tenha uma alopécia. No meu caso, não é algo hereditário. Mas a médica disse que havia possibilidade, sim, da Maitê desenvolver uma alopécia. Eu nasci com cabelo, mas com 21 dias e no parto eu já tinha partes do meu cabelo que já tinha caído na placenta da minha mãe. E com 21 dias eu já não tinha cabelo mais. Então, na verdade, eu nasci bem cabeluda e foi caindo dentro da barriga da minha mãe mesmo. Não se tem uma explicação. É algo de Deus mesmo. E o que eu sei é que, assim, não é hereditário, mas se sabe muito pouco sobre essa alopecia, justamente por não ter, por ser rara e não ter tanta informação sobre ela, né? Porque não existe muitas pessoas para que se possa estudar sobre o caso. Então, eu vi a Maitê ter falhas na cabeça. Não só na parte onde ela deitava, mas lateral também. E isso me preocupou. Me preocupou no sentido de entender se a Maitê seria como eu teria que agir. No momento veio tristeza e choro, e falei para Deus, Deus, só a mim, não precisa de vir a minha filha, né? Para passar por tudo que eu passei. E eu escutei muito forte da minha mãe falando assim, minha filha, do mesmo jeito que eu te criei, que você foi criada, você vai criar sua filha. Né? Minha mãe chorou junto comigo, mas me disse assim, Tati, eu tenho certeza que do jeito que você do jeito que você superou, a Maitê também vai superar, se for essa vontade de Deus. Mas é claro, né, que eu não queria de forma nenhuma. Mas aos poucos,
nós fomos entendendo e esperando no Senhor. Mas foi nascendo o cabelo, a gente viu que era uma alopecia de contato, né? Onde ela só deitava. E hoje a Maitê é super cabeluda. O que Deus não me deu, Ele deu para os meus filhos. João muito cabeludo, Maitê muito cabeluda, né? Meu filho do meio, Zezinho, o meu cachorrinho, meu shih tzu, muito peludo. Aqui em casa é abundância de pelos, né? O que ele não me deu, ele deu para os meus filhos. Ó, a gente tem mais 13 minutos. Gostaria que em 5 minutos você pudesse dar uma mensagem. Tem muita gente que está aqui com a gente que tem situações que viveram na vida que autoestima é uma coisa que não existe. A gente tem uma jovem adolescente aqui assistindo a gente, ela sabe quem é, não vou expor a pessoa, mas é uma jovem que já passou por situações muito difíceis. A gente está no momento aí, nós estamos no mês que eles denominaram Maio Laranja, né? Que é o mês que a gente está aí, levantou uma bandeira contra o abuso, de uma forma geral, né, Tati? O abuso ele pode vir de N maneiras, né? Seja um abuso sexual, seja um abuso emocional, o abuso visual, todo tipo de abuso, né? Então, a gente está levantando essa bandeira, né? E eu acho que a gente tem que falar mais sobre esses tipos de abuso de uma forma geral, tanto com a mulher, com o homem, com pessoas de gêneros diferentes. Eu acho que a gente tem que trazer o mundo para a gente ser um só corpo, um só povo, um só coração, vivendo com um só propósito, né? E eu acho que não tem ninguém melhor no mundo para deixar essa mensagem hoje. A gente tem pessoas de todo jeito aqui no nosso grupo. Todo jeito, Tati. Eu tenho amigos queridos, homens que estão aqui com a gente. Eu tenho adolescente que já tentou se suicidar algum dia. A gente tem amigas suas que por várias vezes sentaram na sua cadeira e estavam com algum problema na sua autoestima e precisava tentar ali fazer algo, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para gente finalizar esse bate-papo maravilhoso, melhor do que o Jornal Nacional. Para mim é um presente estar aqui hoje com você, tá? Esse ano eu faço 25 anos de profissão, 20 anos do meu salão. Então a gente teria, assim, muitas histórias para contar, de várias áreas da minha vida. Não só da parte da alopécia, da infância, das coisas que eu vivi, mas eu teria, assim, muitas possibilidades aqui para falar para todos nós. Pode falar. Deixa eu pegar um gancho. Você vai contar, porque eu vou falar em primeira mão aqui com você. O No Sofá com Ela vai agora virar um subproduto do Mulheres de Atitude e Fé. E você vai ser minha parceira nesse projeto. Então a gente vai migrar o pessoal do sofá lá para o Mulheres de Atitude e Fé, onde a gente vai juntar empreendedorismo, família, vamos juntar carreira, vamos juntar filho, vamos juntar network, conhecimento, vamos juntar marca, produto e serviço. Tudo isso embaixo de uma única coisa chamada Deus. Por isso que ele vai chamar Mulheres de Atitude e Fé. E quem está aí está convidada para participar com a gente. Então a gente vai estar fazendo muito mais coisas juntas, pode ter certeza. E aí pode terminar, que agora a fala é toda sua. Então, nós precisamos entender que nós fomos criadas por um Deus maravilhoso, que não faz acepção de pessoas e nem diferença de ninguém. Só que Ele é Pai e Ele nos criou para um propósito segundo a vontade dEle, não a nossa vontade. E nós precisamos nos relacionar com Ele para entender esse propósito, para saber e entender por que nós somos criados e a vontade dele diante daquilo que é a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós. O Senhor fala para a gente em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal,
para lhes dar um futuro pelo qual vocês anseiam. Esses dias, quando me clamarem a mim em oração, eu os ouvirei. O Senhor não está falando aqui que ele vai ouvir um ou outro, independente do que faça ou deixe de fazer. O Senhor está falando que aquele que busca, acha. É interessante que eu desenvolvi uma relação com Deus muito grande diante daquilo que é a minha relação com os meus filhos. É maravilhoso quando eles chegam para mim e me pedem conselho, quando eles falam comigo, quando eles me abraçam, quando eles buscam estar comigo. E eu tento fazer isso com Deus. Ele é pai, assim como eu sou mãe. E o mesmo cuidado que eu tento exercer com os meus filhos, eu sei que Deus para com a gente é muito maior. Cada um na sua dificuldade, cada um na sua necessidade. E eu sei que Ele vai de encontro com aquilo que é a nossa necessidade. Entendendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, eu sei que se são todas, inclusive as ruins. Para que a gente possa aprender a viver situações e superá-las. A gente tem situações segundo o nosso coração. A palavra de Deus fala que a nossa vida procede do nosso coração. A palavra de Deus fala, guarda o teu coração, porque dele procede o seu futuro, a sua vida. Então eu vou viver situações, nós iremos viver situações de acordo com aquilo que o meu coração necessita. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a minha necessidade hoje? É de perdoar? É de amar? É de respeitar? Qual é a nossa necessidade? Deus vai nos trazer situações para que nós possamos aprender da essência do céu. Porque Deus é assim. Ele é perdoador, Ele ama, Ele se entrega. E é isso que Ele quer de nós. Ele quer que a gente aprenda dele. Nós somos filhos, e filhos normalmente são parecidos com o pai. E o desejo do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos que estão aqui conosco, é que a gente se pareça com Ele, para que um dia a gente volte para nossa casa, o lugar de onde nós saímos. E para que a gente possa morar com Ele e se parecer com Ele, estar com Ele em família. Família se parece. Filhos se parece com os pais. Que nós possamos, então, buscar nos parecer com o Senhor, a essência dele. E a Bíblia fala que aquele que busca, acha. Então, simplesmente falando com Ele, eu tenho certeza absoluta que Ele vai falar conosco. Muito mais do que estarmos com Ele. Ele sempre esteve conosco. Ele tem sempre um socorro. Ele tem sempre um abraço. E é isso que eu quero deixar para nós nessa noite, Rê. Que a gente busque o abraço de Deus. Porque a gente vai ser acalentada, a gente vai encontrar esse abraço. Ele tem sempre uma solução, ele tem sempre algo novo para a gente, todas as manhãs. A palavra de Deus fala que depois do choro vem a bonança. Depois do choro vem a alegria de manhã. Então, quando a gente chora aos pés de Deus, o Senhor renova as nossas forças, nos traz a possibilidade de aprender a superar, a levantar a cabeça, a entender que a gente pode, nele, não por nós, pela nossa vontade, mas nele. Ele é Senhor, ele nos criou. Então, o que eu tenho para dizer hoje é que ele dita como nós devemos viver. O sucesso, Rei, o sucesso da nossa vida está em buscar a vontade dele e fazer a vontade dele. Então as dores vão embora, por mais que a gente chore. As dores vão embora. Amém. A gente tem 1 minuto e 13 segundos. Gente, muito obrigada por todos vocês que ficarem com a gente. Verdade. Você, muito, você sabe disso. Jamais vou poder colocar em palavras, expressar o amor que eu tenho por você, o amor que a gente tem entre nós, né? Mas que, sobretudo, que une a gente nesse contexto desse amor todo é Deus. Amo vocês. Fiquem ligadinhos aí no sofá, porque vai ter muita, muita novidade. Amo vocês, pessoal. Obrigada a todo mundo que teve
Obrigada, gente. Obrigada por todos aqui comigo. É um presente, Vai Rê. pro Obrigada. YouTube esse vídeo, gente. Também vai ficar salvo lá no meu. Vai ficar salvo lá no meu Stories, tá bom? Beijo, amo vocês. Beijo. Neto, tô te esperando. Tchau. Beijo. Cadê a TT? Tá aqui, tá Oi, aqui. Tá TT! Oi, meu amor! Tudo bem? Manda beijo pra tia Estael, manda! Tchau, tia Beijo, beijo. Estael! Vem cá. Vem, filho. Tchau! Oi, João! Beijo! Amo Tchau, vou vocês. estar com vocês. Tchau!